Turminha, nossa aula de História é na apostila, volume 2, página 20. Já coloquem a data. Essa aí, ó, reescrita, registro e expressão do conhecimento humano. Neste capítulo, você vai estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Aí tem uma menininha com a lupa, né, averiguando, olhando algumas fotos de antigamente. Virem a folhinha, página 20. Que ela era a página 19, né? Agora vamos para a página 20. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras, em propagandas, embalagens de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas e entre outras coisas, né? Enfim, a lista é longa, então sublinhe isso daí tudo. Você sabe como eram as formas escritas do passado? Como chegamos às formas de escrever na atualidade? Sabemos que muitos anos atrás a forma de escrever não era da mesma maneira que escrevemos hoje, né? Ela passou por grandes modificações. E vocês imaginam como que eram escritas? Através de símbolos ou como que era? Então, ó, diga aí, você sabia que antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos chamados pictogramas? Então, essa forma que usa esses símbolos é conhecido como pictogramas. Observe essas imagens que representam pictogramas suméricos, criados aproximadamente 5.200 anos atrás. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Esse primeiro aí, o que vocês acham? Use essas palavrinhas coloridas embaixo. É um boi, a cabeça, o pássaro, o peixe, o grão ou a água? É o pássaro, né? Parece um patinho. É um pássaro. E esse outro? Reparem bem, parece um chifre. Esse no meio, olha a cabecinha aí, parece formato de um cone, né? De cabeça para baixo. Então, é o boi. E a onda? A onda é mais fácil. É a água. E esse raminho aí com as folhinhas? Grãos. E esse outro? Cabeça. E o último, mais fácil, né? O peixe. Número 2. Use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Então, agora é pessoal. Você vai usar esses símbolos aí para formar uma frase, tá? Letra A. Peça a um colega que interprete, né, a frase que você formou. Como não estamos perto, vocês vão tirar foto e enviar para a tia Vanessa. Tá? Então, a letra A e a letra B não precisa responder. Vocês só tiram foto e mandam para a tia Vanessa para eu ver o que vocês fizeram aí. Depois, vão para a página 21. O surgimento da escrita e os primeiros registros. Ó, estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escritas, que assim como as línguas, passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. Marca tudo isso, a língua surgir até entendê-los. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3.000 a.C., ou seja, há pouco mais de 5.000 anos atrás. Também pode sublinhar. Observe os mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região na atualidade. Aí tem a Mesopotâmia, né, a primeira foto, mostrando bem claro aí no verde, viu? Toda essa região. E essa região agora na atualidade. Repararam aí? Na apostila de vocês é mais fácil para verificar.
Então, observaram como que era, né? E como essa região é hoje em dia? Agora, virem para a página 22. Ó, no tablete de argila, entalhado, registrado na foto, foi encontrado na cidade de Quiche, Mesopotâmia, atual Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Observa aí nesse tablete de argila, tem símbolos. Esses símbolos eram a forma de escrita deles. Ó, à medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um número maior, né, de produtos, vendedores e compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escritos as leis e os impostos a serem pagos pela população. Pode sublinhar. Então, viu por que a necessidade de começar, de iniciar, né, essa prática de escrita? Ó, antigos registros de escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Então, eles faziam essa prática de escrita na argila para eles terem esse controle do que vendia, do que comprava, né? Entre as informações importantes que eram registradas, havia, sublinha isso daí, ó, a quantidade de alimentos e de impostos, as leis, as histórias a respeito de reis e de deuses. Então, tudo eles usavam por meio da argila para registrar esses momentos, né? A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, sublinha também, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca. Aí ao lado tem o a cunha era instrumento usado para gravar os símbolos no tablete de argila fresca, pode sublinhar. E embaixo tem algumas escritas eram gravadas em cilindros. E então esse objeto era colado sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa época, como se fosse um carimbo, né? No cilindro tinha um desenho, passava na argila, o que acontece? Fica aquela marca. Vira para a próxima página, 23. Tá lá assim, essa imagem mostra um tablete de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, cidade habitada pelos sumérios. Tá lá assim, ó, nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Então, aqui nesse pequeno pedaço tem todas essas informações. Após ler os textos, responda as questões. Como que os mesopotâmicos faziam os registros escritos? O que eles usavam para fazer esses registros escritos, já que eles não tinham a nossa escrita? Então, eles faziam seu registro com cunhas em tabletes de argila. Então, eles faziam registros com cunhas em tabletes de argila. B. Indique com X o tipo de informação registrada no tablete, de acordo com a explicação que acompanha a imagem, esse que eu li. Falava sobre a família, sobre a religião, sobre alimentos? Alimentos, né? Justifique sua resposta. Aí vocês vão colocar, de acordo com a explicação, vírgula, foram registrados no tablete informações a respeito de alimentos e a quantidade de cada um deles. C. No espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Agora, pessoal, vocês que vão criar. Pode ser informação sobre qualquer coisa do seu interesse, só que tem que ser em símbolos, não pode ter palavras. É igual o exemplo, esse daqui, ó, da argila, tá bom? Então, agora é com vocês. Qualquer coisa pode perguntar. Faremos só até a página 23. O restante continuamos na próxima aula, tá bom? Beijinhos!